Olá, alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje, como vocês podem observar, nós estamos iniciando a nossa primeira videoaula de uma maneira diferente, certo? Esta foi a maneira que eu encontrei para poder fazer com que vocês visualizassem melhor, né, o conteúdo em si, tá bom? No nosso assunto de hoje, certo? O nosso assunto de hoje, aliás, que nós iremos estudar, falará sobre as expressões algébricas. Nós iremos entender este assunto que está presente na matemática. Dentro deste assunto, nós iremos ver alguns tópicos, certo? Vocês irão entender o que são expressões algébricas, como descobrir uma expressão algébrica a partir de uma situação e como calcular uma expressão algébrica, certo? Vocês irão ver no decorrer da nossa videoaula esses três tópicos, ok? Primeiramente, se tratando do o que são expressões algébricas, alunos, são expressões matemáticas que tendem a apresentar três elementos, que são eles: os números, que podem ser chamados de coeficientes, as letras, que são chamadas de variáveis e que representam um valor desconhecido, e, por fim, as operações matemáticas. Esses são os três elementos em que uma expressão algébrica possui. Ela pode possuir o número e a letra, ou ela poderá, ter o número, a letra e alguma operação, tá bom? Vamos ver aqui alguns casos. Este primeiro caso aqui, ó, 4x. 4x pode ser considerada uma expressão algébrica? Sim, né? Por quê? Porque há um número e há uma letra. Há um coeficiente e há uma variável, tá bom? 6x mais 3 pode ser também considerado uma expressão algébrica? Sim, porque aqui, ó, observem que há os três elementos. Nós temos o número, que pode ser chamado de coeficiente. Nós temos o x, né, que é a letra, que pode ser chamado de variável. E nós temos a operação, no caso aqui, ó, o mais, né? Neste terceiro caso, nós temos x ao quadrado mais 2x mais y igual elevado ao quadrado. Y elevado ao quadrado. Aqui é outra expressão algébrica, porque nós temos as letras, e nós temos os números, e nós temos a operação. Bom, e aqui também nós temos outro exemplo de expressão algébrica. Como é que eu sei que um determinado, valor não pode ser considerado uma expressão algébrica? Bem simples. Vejam, aqui nós temos o número 8. Número 8, só ele pode ser considerado uma expressão algébrica? Não, certo? No segundo caso aqui, ó, 2 mais 5, pode ser considerado uma expressão algébrica? Também não. Por quê? Porque para ser uma expressão algébrica, precisa, que o valor que está sendo apresentado, ele seja número e letra, ou número, letra e operação, tá bom? Agora nós vamos ver aqui um pouco, certo? Nós vamos entender também um pouco a respeito de como nós podemos descobrir uma expressão algébrica a partir de uma situação, né? Quando é dada uma situação em que ele não vem especificando um número e nós temos que pensar, para poder descobrir a resposta referente a esta situação. Então aqui eu trouxe alguns casos, algumas situações para vocês poderem entender melhor a expressão algébrica dentro de uma situação. Neste primeiro exemplo aqui, ó, quando ele diz um número, ele vem especificando o número? Não, Como ele não vem especificando o número, você vai pensar primeiramente em uma letra qualquer, para poder, representar essa situação que ele dá. Um número,
Você pode usar o X, como eu usei. Você pode usar o a letra A. Você pode usar a letra B. Qualquer letra, né? Desde que represente o que ele está pedindo. Ele não vem especificando o número, então você vai usar a letra, tá bom? O dobro de um número. Ó, o dobro de um número. Ele vem dizendo que número é esse? Não. Ele só vem dizendo o dobro de um determinado número. Como eu sei que o dobro é representado pelo número 2, então eu vou colocar 2x. De onde foi que saiu esse x, César? Foi o número que ele pede e que ele não vem especificando. Então, o dobro de um número é 2x, certo? O triplo de um número, ele não vem especificando que número é esse, né? Para eu poder usar o seu triplo. Então, eu vou usar a letra x. Mas não é o triplo, então eu vou colocar o 3 na frente, ó, 3x. A metade de um número. Se eu sei que a metade é representada por um meio, ou seja, a fração 1 sobre 2, mas aqui ele não vem especificando a fração em si, né? Um meio, ele vem dizendo a metade de um número, então eu vou botar a letra y sobre 2. Então, y2, certo? A quinta parte de um número, do mesmo jeito, n sobre 5. O quadrado de um número. Quadrado, vocês não aprenderam lá no estudo sobre potências, né? Que o quadrado é representado pelo número 2, aliás. Então, você vai pegar a ao quadrado. O cubo de um número. A elevado a 3, né? A ao cubo. O quadrado de um número mais seu dobro. Se o quadrado de um número é a ao quadrado, eu vou